O Papo VIP de hoje recebe o advogado José Lucas Rodrigues Fernandes e a gente vai falar sobre bem de família. Tudo bem? Tudo bem, Felipe. Muito obrigado pelo convite. Um bom dia a você e um bom dia a todos que nos assistem. Essa questão de bem de família costuma levantar algumas polêmicas, algumas dúvidas. Explica pra gente o que é considerado bem de família. Pois bem, o bem de família, Felipe, ele é uma construção social constitucional e conceitua-se como bem de família aquele imóvel residencial da entidade familiar ou do casal. A este imóvel, a este patrimônio, a lei confere uma garantia, confere uma proteção. Por quê? A finalidade do bem de família é a manutenção da dignidade da pessoa humana, que é um fundamento da Constituição, previsto no artigo 1º, inciso 3, bem como a garantia a um direito social, que é o direito à moradia, previsto no artigo 6º da Constituição. Ou seja, essa finalidade é simplesmente a manutenção dessa dignidade e esse direito à moradia. Então a lei protege a nossa, a grosso modo, a lei protege a nossa casa. Isso, ela protege um patrimônio mínimo, porque ela diz ser o mínimo existencial para uma vida digna. E quem define o que é o bem de família? A gente ou a justiça? Isso é interessante, porque nós temos dois tipos de bem de família, que é o bem de família legal, previsto na Lei 8.009 de 90, e nós temos o bem de família convencional. Esse bem de família convencional será instituído pelas partes, pelos cônjuges ou pela entidade familiar. Só que ele tem uma ressalva. Só pode ser instituído como bem de família convencional até 1/3 do patrimônio líquido daqueles cônjuges ou daquela entidade familiar. Isso em caso de divórcio, em caso de partilha de bens ou não encaixa? Essa questão do convencional. Do convencional, se o casal, o cônjuge, ele partilhou não, convencionou instituir aquele bem de família, esse ponto é interessante porque se eles fizeram isso, vai entrar uma desvantagem. Qual que é a desvantagem? A partir do momento que você convenciona ou constitui uma parte do seu patrimônio como bem de família, você perderá uma certa autonomia daquele bem. Por quê? Para você destituir ou desconstituir aquele bem de família, será necessário autorização de toda a entidade familiar ou o consenso dos cônjuges, uma autorização judicial e ainda ouvir o Ministério Público. Porque, como eu disse, você perderá parte da sua autonomia. Se você instituiu parcela do seu bem de família, parcela do seu patrimônio como bem de família, você não pode dar destinação diversa a ele. E quais que são as vantagens nessa questão do bem de família convencional? Sim. A vantagem é a seguinte. O bem de família legal, de acordo com o parágrafo único do artigo 5º, caso os cônjuges ou a entidade familiar possuam vários imóveis e em todos esses imóveis se constitui residência, a lei conferirá a impenhorabilidade, a garantia de impenhorabilidade, somente ao imóvel de menor valor. A vantagem de se instituir um bem de família convencional é que nessa hipótese de vários imóveis, a entidade familiar ou os cônjuges escolherão qual parte do patrimônio eles querem conferir aquela garantia. Essa é a vantagem. E esse bem esse bem de família é um direito absoluto ou tem alguma ressalva nele? Sim, isso é interessante. Tem algumas ressalvas sim, Felipe. Por exemplo, na Lei 8.009, no artigo 3º, nos incisos deste artigo 3º, está elencando algumas hipóteses onde que será possível a penhorabilidade do bem de família. Como, por exemplo, no caso de pensões alimentícias. Se determinado devedor não está adimplindo com essa obrigação alimentícia, o alimentando, ele pode sim entrar com uma ação e requerer a penhorabilidade, a penhora do bem de família, daquele que está inadimplente com essa obrigação.
Outra hipótese também que é interessante é no caso de contratos locatícios, onde o fiador ele tem a possibilidade dele perder o seu bem de família. E quanto a isso, é até interessante porque gera certa polêmica, porque existem duas correntes. Tem uma corrente que entende ser essa penhorabilidade constitucional, sim, porque eles entendem ser constitucional e ser plausível a penhora do bem de família do fiador. Porque isso traz uma garantia ao mercado, bem como fomento aos contratos locatícios. Sim, porque hoje a maioria das imobiliárias, das empresas que lidam com isso, cobram de quem vai alugar o fiador justamente para ter uma garantia. Exato. Só que em contrapartida, existe uma corrente que entende ser inconstitucional a penhora do bem de família do fiador. Por quê? Porque está em uma situação que foge da isonomia entre as partes. A isonomia seria o quê? O devedor ele tem mais garantias do que um fiador, já que o fiador ele é um acessório naquela obrigação principal. Sim. E um outro ponto que eles alegam ser inconstitucional é porque fere o artigo 6º da Constituição, que garante o direito social à moradia. Então, se o fiador só tem uma casa e quem o acionou não paga, a casa desse fiador corre risco de acordo com a situação. Sim. Se naquele contrato locatício tiver, naquele contrato de fiança, na verdade, tiver instituído uma cláusula de benefício de ordem, o que seria esse benefício de ordem? Vamos supor que o devedor não efetuou os pagamentos, ele não adimpliu com a obrigação. Aí o credor ele vai direto no patrimônio, que é atingir diretamente o patrimônio do fiador. Devido a essa cláusula de benefício de ordem, o fiador pode dizer, não, você só pode atingir o meu patrimônio depois que você tentar todos os meios necessários de adimplir a sua obrigação junto ao devedor. É nessa hipótese. Então fica a dica, preste atenção no contrato e quando você for, né, a gente sabe que ser fiador às vezes é necessário, então preste atenção para a pessoa que você está prestando seu nome. Exato. Uma outra questão que você falou é a questão da pensão alimentícia. No caso dos solteiros, a gente tem muito caso de casais que não são casados, mas que têm filhos e o cara precisa pagar a pensão alimentícia, ele é solteiro. Há alguma possibilidade dos bens da família do cara serem prejudicados nesse caso? Então, isso é interessante, Felipe, porque vamos dividir. Tem uma súmula 364 do STJ que ela confere a impenhorabilidade aos bens do solteiro. Essa garantia, mesmo ele sendo solteiro, ele ainda tem os bens de família dele garantidos por lei. Porém, por se tratar de inadimplência de uma obrigação alimentícia, ele sofrerá com a sanção porque está previsto nos incisos do artigo 3º da Lei 8.009. Ele perderá novamente. Ele tem a garantia, porém essa garantia ela é suprida por uma normativa. Ele pode, então, a família pode então perder nesses casos? Pode sofrer. Mais algum ponto que você queira colocar sobre essa questão de bem de família? Que a gente não pontuou? Interessante, porque existe o bem de família, chamado bem de família indireto, que está previsto na súmula 486 do STJ, que confere a impenhorabilidade àquela entidade familiar, ao patrimônio daquela entidade familiar, caso ela alugue o imóvel. Só que o aluguel desse imóvel ele tem que ser revestido à moradia daquela entidade familiar ou aos cônjuges e à subsistência da família. Aí é conferido essa impenhorabilidade. É o chamado bem de família indireto. Ok. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, por você ter tirado as dúvidas aí dos nossos espectadores. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade, viu, Felipe? Lembrando que esse Papo VIP é uma parceria com a 72ª subseção da OAB de Ipatinga, Portal Mais VIP, notícias para quem quer mais.